Segunda parte deste Bull and Bear, depois de uma primeira parte dedicada ao impasse na Grécia, fazemos agora o balanço da reunião do Banco Central Europeu desta semana e também das palavras e dos sinais deixados por Mário Draghi na conferência de imprensa no final da reunião de governadores. Diogo Santos Teixeira, começo por si novamente. Ontem, nessa reunião do Banco Central Europeu, a notícia mais positiva que se pode ler e que podemos provavelmente associar àquilo que tem sido a ação ativa, agora mais ativa do BCE, é já uma revisão em alta da previsão de inflação para a zona euro, que é o objetivo final, último, deste programa de quantitative easing, aproximar a inflação dos 2%, o que deverá, segundo as previsões, acontecer em 2017. Mas deixou outros sinais, Mário Draghi. Sim, quer dizer, eu acho que os mercados, de certa forma, leram bem essa antecipação mais positiva da inflação. É que as condições da intervenção por parte do BCE nos mercados, nomeadamente a compra maciça de dívida, têm a ver precisamente com antecipações que eram muito negativas de inflação, nomeadamente de uma eventual desinflação. A reação foi drástica, com taxas de juros do Bund alemão a 10 anos a subirem cerca de 35 pontos base em 2 dias, o que nunca tinha acontecido desde a criação do euro. Isto significa o quê? Significa que os mercados de repente acordaram e deram-se conta que, finalmente, a normalização da inflação e, portanto, das taxas de juros e da política de intervenção do BCE, se calhar não está tão longe como isso. E poderá acontecer em 2016, certamente, mas 2016 é depois da manhã e, portanto, correram todos os intervenientes no mercado, eventualmente os intervenientes mais especulativos, os hedge funds, correram todos para a saída no mesmo momento, o que criou uma tensão forte nas taxas de juros. Taxas de juros a 0%, como tínhamos ainda dia 17 de abril, 0% arredondando a taxa de juros alemã a 10 anos, chegaram hoje a quase 1%. Portanto, uma variação de 100 pontos base em cerca de 45 ou 50 dias, o que significa uma perda para quem teve a infelicidade de comprar essas obrigações em abril, perto de 8,5%. Portanto, voltou a volatilidade ao mercado e, aliás, Mário Draghi referiu expressamente que os mercados tinham que se adaptar ou se conviver com mais volatilidade. Disse que ela veio para ficar, andam nervosos, mas vamos ter que viver com Vamos ter que viver com ela porque ela é normal e o que não é normal é os bancos centrais estarem sempre a apagar todos os fogos e a impedir, de certa forma, um funcionamento normal, nomeadamente em termos de volatilidade dos mercados. Não é normal ter uma volatilidade perfeitamente nula nas taxas de juros, e nomeadamente nas taxas de juros dos 10 anos alemães, mas também não é normal ter uma taxa de juros a 0%, porque aí já não se está a pagar o custo, e nomeadamente o preço do risco de variação de preços, como ocorreu nestas últimas semanas. No este previsão de inflação de 0%, a previsão anterior para 0,3% este ano é muito modesta. Esta subida ainda assim é significativa do ponto de vista daquilo que é a intervenção do BCE e este programa de quantitative easing. Quer dizer, não sabemos, foi o primeiro ponto de inflexão que a taxa de inflação teve nos últimos trimestres e, portanto, não podemos ainda garantir que esta inflexão nos cabaz dos preços seja uma inflexão duradoura, não é? Mas, de facto, no curto prazo, há aqui uma reavaliação da estimativa da inflação e, portanto, eu creio que é sobretudo por isso que houve, neste caso, um ajustamento das zonas longas das curvas e, portanto, houve esta queda dos bunds em termos de preço e uma subida das yields, não é? Agora, sob o ponto de vista fundamental e sob o ponto de vista mais estrutural, não há uma alteração significativa das perspectivas macroeconómicas, quer ao nível da inflação, porque não existe uma revisão dos targets e dos objetivos de inflação para 2016 e para 2017, e até no caso do crescimento económico existe até uma revisão em ligeira baixa do crescimento em 2017, muito por conta do mais fraco crescimento que os países e que os mercados emergentes têm vindo a denotar. Portanto, eu diria que estruturalmente, em termos fundamentais, nada justifica aquilo que aconteceu ontem, pelo menos na dimensão que aconteceu. Agora, o que aconteceu ontem no mercado de dívida? O que aconteceu ontem no mercado de dívida, sobretudo, e também no mercado cambial, porque o euro também
subiu bastante face ao dólar, aliás, tem estado bastante volátil nas últimas 3, 4 semanas. O que eu acho que acontece é que está neste momento a haver um reposicionamento, como o Diogo disse, dos investidores, face à perspectiva de normalização monetária, que se avizinha primeiro nos Estados Unidos e em Inglaterra, e depois mais tarde, em 2016, eventualmente em 2016, estamos aqui a falar, mas o programa do Quantitative Easing do Banco Central Europeu é open-ended e, portanto, pelo menos até setembro, até ao verão do próximo ano, vão manter as compras alargadas de ativos na ordem de 60 mil milhões de euros por mês. E, portanto, não existe razão nenhuma para que haja esta inflexão assim tão acentuada nas yields, pelo menos para já, porque, sob o ponto de vista do pano de fundo, em termos de macroeconomia, não se altera. Agora, há de facto uma maior sensibilidade dos agentes económicos face a esta normalização, que não vai começar pela Europa, está mais longe da Europa, mas irá começar pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, e pelo facto de, em meados, a partir do verão, enfim, se de facto se confirmar que a subida de taxas de juros por parte da Reserva Federal se efetuar em meados de setembro, então o que vamos ter é, pela primeira vez em muitos anos, políticas monetárias divergentes em blocos económicos diferentes. Ou seja, o que nós tivemos nas últimas décadas foi sempre políticas mais ou menos sincronizadas, políticas monetárias mais ou menos sincronizadas, com alguns atrasos, mas não divergentes. E o que se avizinha dos vários bancos centrais e dos vários blocos económicos. E isto cria uma volatilidade e uma incerteza nos agentes económicos, porque simplesmente é uma situação que nunca foi antes vivida e implica em mercados globais que se façam opções de uma forma diferente e num contexto diferente a que os investidores estão habituados a fazer. O que normalmente estava, e é normal, é haverem ciclos de política monetária diferentes, mas não divergentes. Ou seja, os Estados Unidos normalmente é uma economia e normalmente tem uma regulação e tem uma política monetária mais proativa, está sempre à frente do ciclo económico e do ciclo de políticas monetárias, mas a verdade é que o Banco Central Europeu, com 6 ou 12 ou 18 meses de diferença, acaba sempre por seguir as pisadas do Banco Central Europeu, e tem sido sempre assim há décadas, não é? Portanto, esta é a primeira vez em que vamos ter nos Estados Unidos uma política monetária que vai continuar expansionista, porque as taxas estão virtualmente a zero, mas que, enfim, já sinalizou uma eventual subida de taxas de juros, e eu creio que isso irá de facto acontecer, não sei se é em setembro ou se é em outubro, mas vai acontecer seguramente este ano, a não ser que sejamos todos surpreendidos e que o crescimento económico nos Estados Unidos de facto não se confirme, e haja aqui um volte-face que nos vai deixar todos apiados, mas enfim, não é esse o cenário central. E, portanto, vamos ter uma política monetária por parte da Reserva Federal já mais contracionista, onde já houve, enfim, oficialmente o programa de quantitative easing já acabou, já não há injeções no programa de recompra de ativos nos Estados Unidos já há algum tempo, e na Europa ainda estamos basicamente num ciclo oposto, ou seja, um ciclo ainda de muita expansão monetária e de injeção de liquidez, com taxas muito baixas e ainda com... O programa começou há meia dúzia de meses. Um programa que começou há muito pouco tempo, mas com uma coisa engraçada, coisa que nunca aconteceu nos Estados Unidos, foi com uma taxa de refinanciamento de facto muito baixa, mas com uma taxa de depósito entre bancos comerciais negativa. E, portanto, tudo isto são variáveis que são difíceis de modelizar e, portanto, criam aqui uma volatilidade adicional e, portanto, o que eu diria é que, até nas próprias palavras do Sr. Draghi, esta subida das yields, que foi genérica, mas que, enfim, notou-se mais, obviamente, nos bonds, não se deve a uma mudança do pano de fundo em termos económicos, mas uma mudança de posicionamento dos agentes económicos face à volatilidade que está implícita no mercado e que é o normal acontecer, não é? Mas porquê, Diogo, porquê é que de Mário Draghi fez questão? Ele sabe que as suas palavras são ouvidas, lidas, interpretadas, reinterpretadas pelos vários analistas. Porquê é que fez questão de falar desta volatilidade que se vai manter? É preciso viver com ela, correndo aqui o risco de fazer aquilo que acabou por acontecer, que dispararam os juros da dívida nos países da zona euro. Mais uma vez, a volatilidade numa dívida a 10 anos é normal, é esperada e quase que é sã para evitar que os investidores se habituem demasiadamente a uma regularidade perfeitamente factícia, que não é suposta existir neste tipo de ativos. Agora, o que é certo é que Mário Draghi e o BCE também não vão deixar
que as taxas de juros voltem para valores incompatíveis com a sua política monetária. Ou seja, seria anormal voltarmos, por exemplo, a um Bund alemão a 2%, por um motivo muito simples, é que isso iria de encontro à necessidade de expansão monetária da zona euro, num momento onde ainda estamos numa retoma económica fraca, ainda estamos num momento de quase deflação ou de inflação extremamente fraca e, portanto, uma parte da mensagem que veio depois desta reação dos mercados também foi no sentido de certa forma, alertar os mercados que, no caso desta política, digamos, dos mercados orientarem as taxas para níveis, de certa forma, incompatíveis com a orientação do BCE, então o BCE poderia aumentar, acelerar o seu programa de compra de dívida. Portanto, há também uma vontade de controlar um pouco os níveis de juros do Bund a 10 anos e do resto das obrigações europeias, de forma a que seja compatível com as taxas, com a política do BCE, mas uma taxa a 0% também não era compatível, de certa forma, com a política do BCE. Agora, isto tem um custo, porque, por exemplo, no caso português, uma variação de 1% das taxas de juros a 10 anos corresponde mais ou menos a 2 mil milhões de euros de despesas de encargos financeiros suplementares para o Estado português. Temos um estoque de dívida de um bocadinho mais de 200 mil milhões de euros, portanto 1% de 200 mil milhões de euros, estamos a falar de 2 mil milhões de euros, corresponde a 5 pontos de TSU, portanto quase que a TSU toda, ou o custo todo da TSU poderia ser pago apenas com uma diminuição da nossa taxa de juros de 1%, ou, se olharmos para o que acabou de acontecer, acabámos de queimar os esforços correspondentes a 5 pontos percentuais de TSU nestas últimas 6 ou 7 semanas, basicamente, entre o ponto baixo da dívida portuguesa, que teve a 1,70, e o ponto atual, onde está a 2,90 ou 2,85 a 10 anos. Nuno Serafim, era exatamente nesta questão que queria pegar, porque se por um lado é bom e saudável que haja volatilidade no mercado de dívida, a verdade é que para países periféricos, e em particular para Portugal, mas não só, Itália e Espanha, todos ontem subiram, acaba por ter também custos elevados. Sim, embora eu acho que está para provar quais são os méritos de facto de ter taxas de juros negativas ao longo de toda a curva para economias como a Alemanha, que tem uma taxa de desemprego, por exemplo, de 4,7% e não tem grandes problemas de crescimento. Não precisa disso. Não precisa disso, claramente. E os agentes económicos, aforradores e que têm excesso de liquidez, também não precisam disso. Não é? E a própria Cristina Casalinho, Presidente do GCP, disse esta semana que não é saudável ter taxas de juros negativas. Ou seja, é uma disfuncionalidade do mercado. E, portanto, e sendo uma disfuncionalidade do mercado, não existem grandes méritos em que isso aconteça de forma consistente e, portanto, temos que ver e temos que perceber este fenómeno como um fenómeno puramente transitório e instrumental. Agora, sob o ponto de vista específico dos países periféricos e para aquilo que nos interessa aqui neste fórum para Portugal, subscrevo aquilo que o Diogo diz, não é? Quando estamos num momento em que se começa a contar espingardas enfim, um momento pré-eleitoral também. E a esgrimir programas eleitorais e que andam todos muito à volta da TSU e do mérito de cortar TSUs ou não, a verdade é que o impacto que uma segurança social também. E segurança social, uma subida. TSU, enfim, TSU está ligada à segurança social, não é? Porque é uma receita da segurança social e, portanto, uma descida do TSU, enfim, põe em causa ainda mais a sustentabilidade da segurança social tal como nós a conhecemos. Mas, de facto, este epifenómeno que aconteceu nas últimas 4 semanas tem um impacto superior aos eventuais cortes de 4 pontos percentuais na TSU, que seriam 1,6 ou 1,5 mil milhões de euros, e que tanto afastam e que tanta celeuma têm provocado entre os dois grandes contendores a um próximo governo em Portugal. Porque não deixa de ser irónico que isso aconteça. Mas aqui não há forma de fugir, ou seja, não há forma de Portugal não seguir esta tendência. Portugal foi um dos países que beneficiou mais, e no primeiro trimestre já vimos isso, até enfim, tivemos um crescimento positivo, mas Portugal é dos países que beneficia mais, juntamente com os outros países periféricos, do cenário que, entretanto, por culpa própria, e ainda bem que assim fez, porque vendeu-se a ideia, e bem, de que Portugal foi um bom aluno e fez um processo de ajustamento tal como era recomendado pelos seus parceiros e pelos seus credores. E, portanto, nesse ponto de vista, há aqui um mérito que tem que ser dado ao Governo,
tem que ser dado. Agora, obviamente, depois houve aqui também uma grande ajuda por parte do Banco Central Europeu de trazer as taxas para baixo. Portanto, países que estão endividados, economias que estão endividadas, que é o caso de Portugal, ou seja, não é só o país, não é só o setor público que está endividado, são também as famílias, são também as empresas, infelizmente. Portanto, se fosse um problema só do setor público, a coisa resolvia-se muito mais rapidamente. Beneficiam, ou são aqueles que mais beneficiam, neste caso os periféricos beneficiam todos, pela esta descida acentuada de taxas de juros. Portugal, houve uma altura que pagava há 10 anos menos que os Estados Unidos. Enfim, obviamente que o risco de crédito que está implícito em emprestar dinheiro a Portugal a 5 ou a 10 anos não é o mesmo que emprestar em dólares aos Estados Unidos a 5 ou a 10 anos, mas a verdade é que essa disfuncionalidade acabou por beneficiar e muito os países periféricos, nomeadamente Portugal. Portanto, o movimento inverso, que é aquele que está a acontecer, e que eu acho que vai ser limitado por aquilo que temos vindo a dizer, ou seja, existem neste momento medidas, existem neste momento programas que vão impedir que as taxas de juros subam muito acentuadamente, e portanto o Banco Central Europeu, com o seu programa de quantitative easing, tem como objetivo, basicamente, articular ou desenhar um processo de subida de taxas de juro muito mais suave do que aquilo que era suposto se não houvesse um programa de quantitative easing. E, portanto, dessa forma, acaba por ser alarmante, ou seja, se isto fosse contínuo e se esta correção do mercado de dívida subsistisse durante mais tempo, ainda por cima, com a profundidade que teve, ou com a gravidade que teve, como o Diogo disse, a correção do Bund foi a maior correção desde que há dados históricos, ou pelo menos desde que há euro. A verdade é que Portugal estaria muito maus lençóis e provavelmente teríamos que fazer revisões, não só de crescimento, mas revisões também dos saldos primários que, entretanto, Portugal se comprometeu com os seus credores e no seio também da União Europeia, com o Six-Pack e com o Pacto Orçamental. E, portanto, obviamente isso é uma situação que para nós não é nada bem-vinda, ou seja, para os países periféricos que tiveram a fazer consolidação, não é nada bem-vinda, porque, de facto, em termos de ciclo económico, não estamos preparados para enfrentar taxas de juros muito mais elevadas do que aquelas que temos e vivemos neste momento. Agora, eu creio que também as perspectivas económicas e o primeiro semestre, aliás, no segundo trimestre, ainda vai ser bom. Provavelmente os fatores que fizeram com que a economia crescesse e que houvesse este regresso de algum ânimo e alguma confiança por parte dos empresários e por parte dos consumidores, porque a taxa de as retail sales, as vendas a retalho na Europa, em abril também recuperaram bastante, face a março. Eu acho que não vão subsistir durante muito mais tempo, ou seja, o efeito dólar, ou o efeito da subida do dólar face ao euro, ou da queda do euro face ao dólar, enfim, não vai estar tão presente no segundo trimestre, e eu espero também que no segundo semestre também isso não aconteça. O efeito positivo do quantitative easing e das taxas de juros extremamente baixas também não vai estar tão presente neste segundo trimestre e provavelmente também no segundo semestre, e portanto o que é que isto vai acontecer? Vai acontecer com que as expectativas de inflação e as expectativas de crescimento sejam novamente revistas, se calhar não de forma tão positiva, e portanto as yields terão tendência para acalmar ou até para regredir um pouco do progresso que tiveram. Mas isto estamos aqui no campo puramente especulativo e numa perspectiva de análise. Não é? E há aqui, Diogo, um sinal escondido que influencia também a inflação e o crescimento económico, que é o preço do petróleo, que se tem mantido em valores que não devem descer muito mais do atual, mas também não se sabe se subirá muito mais do que está. Que impacto é que isso pode ter também nestas perspectivas de inflação, quando o próprio Mário Draghi disse que por trás desta previsão estava a manutenção dos preços de petróleo aos níveis atuais? Sim, e é provável que os preços do petróleo não venham a evoluir para cima dos valores dos $70, ou seja, já se percebeu muito bem que acima de $70 há capacidade de produção que é novamente posta ativa em termos de shale oil do lado dos Estados Unidos, o que faz com que existirá sempre um cap de preço nos $70 e, por sua vez, é pouco provável que o petróleo volte para valores extremamente baixos, exceto se houver de certa forma, uma guerra dos preços do petróleo em países como o Irão, que ultimamente tem vindo a dizer que poderia muito bem pôr no mercado mais 1 milhão de baril
de petróleo por dia no mercado. Isso, obviamente, teria um impacto drástico, mas eu não percebo muito bem este anúncio do Irão, dado que é um dos países que mais precisa de um preço do petróleo elevado para ter uma economia, manter o seu orçamento do Estado, basicamente, em níveis suficientes. Portanto, creio que não devemos esperar do preço do petróleo variações tão elevadas como aquelas que tivemos no ano passado. É provável que a estabilização se mantenha durante os próximos anos, até haver, eventualmente, uma recuperação do consumo do petróleo devido ao crescimento económico mundial, a partir de e que esse crescimento seja suficiente para voltar a ser incitador para novas capacidades de produção virem ao mercado. Porque, para já, o mercado, de facto, está suficientemente abastecido, tem vindo a recuar a produção do lado dos Estados Unidos nos últimos meses e, portanto, os preços vão se manter nestes níveis relativamente baixos, mas com uma certa estabilidade. Agora, há um aspecto que não falámos em termos de dívida, nomeadamente no custo da dívida em Portugal, é o facto de ainda temos muito mais de manobra para o custo do endividamento português baixar, que é, temos níveis de spread em relação aos bundos alemães de 200 pontos base, temos níveis de spread em relação à dívida espanhola de cerca de 100 pontos base, significa que, se de facto fizermos bem o nosso trabalho de recuperação económica, de manutenção de equilíbrios orçamentais, de equilíbrios de balança de pagamentos, que venham a dar confiança ao mercado e também às agências de rating em relação à sustentabilidade da dívida portuguesa, então este custo que acabamos de sofrer, ou esta subida do custo da nossa dívida, pode ser recuperado através de uma descida dos spreads. Seria normal que Portugal tenha níveis de spread em relação à dívida alemã da ordem dos 100 pontos base e, portanto, vir a baixar dos níveis atuais que estão claramente acima do que é não só necessário, mas, sobretudo, expectável, tendo em conta a evolução da nossa economia. Cá estaremos para ver. Diogo Santos Teixeira, Nuno Serafim, muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Bull & Bear. É o ponto final. O Bull & Bear volta para a semana com os altos e baixos dos mercados financeiros. Até lá. Thank you.